Salmo 78, versículo 18. Eu vou ler acho que 3 versículos neste capítulo. E vou começar pelo 18. Eu estou com uma tradução aqui, que é essa mais nova, a internacional. Eu preferi porque vai facilitar o entendimento da minha fala. Então diz assim em Salmo 78, 18. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. O 19. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne seu povo? Aí vamos lá para o 29. Comeram à vontade, e assim ele, Deus, satisfez o desejo deles. Só isso mesmo. Isso é a passagem da Bíblia quando cerca de 3 meses, eu sei assim mais ou menos, o povo que saiu do deserto, de repente viram que as sacolas das comidas que trouxeram, que estavam no deserto, mas que estavam saindo do Egito, sacudiram as sacolas, botaram com o fundo para cima e viram que não tinha mais comida e gritaram: Moisés, o negócio está feio aqui. Acabou a despensa, não tem mais comida. O que vamos fazer? E aí nós sabemos da história, o que a providência que Deus trouxe, e trouxe o maná. Mas esse povo não ficou satisfeito com o maná. Não ficou porque o maná não tinha colorido, era um cardápio só, era aquelas bolinhas parecidas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, todas. E assim foi por 40 anos, nós bem sabemos, mas não havia atrativo nenhum naquela comida. Até que eles chamavam, se fosse trazer para a nossa linguagem de hoje, iria chamar de gororoba, Porque lá está escrito alimento vil. Então é mais ou menos isso, aquela gororoba. Lá no Egito nós comíamos panelas de carne, pepinos silvestres, alhos silvestres. E aí disseram: ali o Senhor nos deu água, mas pode por acaso esse Deus estender comida no deserto? E Deus ficou muito chateado. E aí nós vimos o que Deus tratou. Vocês viram o texto e perceberam que há uma coisa aqui chamada desejo. Eles desejaram comer, Deus deu o que eles desejavam. E lá no 18 diz: puseram Deus à prova porque eles exigiram o que desejavam comer. 2 palavras aí, a mesma, desejavam. Está aí só nesse capítulo, nessa versão. Então eu trouxe para vocês esse tema. Em algumas vezes eu vou precisar só ler, porque o tempo não vai ser permitido para a gente esmiuçar e detalhar melhor. Mas vamos lá. Domínio próprio, dopamina. Quem te domina? Esse tema foi assim, depois de ler bem esse texto, o Senhor me levou a trazer esse tema para a casa dele, para vocês, para nós, que eu estou usufruindo desse pão. Eu gostaria que vocês lessem comigo como está escrito aí. Eu já disse: Senhor, eu vou fazer aqui uma mudança, não é do que está escrito na tua palavra. Eu vou mudar a palavra que foi dirigida para nós, mas vou levar na primeira pessoa. E, portanto, eu quero que vocês acompanhem comigo, para vocês sentirem a grandeza desse versículo. Talvez a gente tenha passado vistas grossas. Minha gente, dá uma olhada e leia, não lendo, leia entendendo, compreendendo o que ele está dizendo para você. Vamos ler junto comigo? Meu corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em mim, que me foi dado por Deus. Eu não sou de mim mesma. Está escrito em 1 Coríntios 6, 19. O que é domínio próprio? É ter firmeza de proposta, é saber controlar-se. Pronto, na sua maneira mais simples de definir o que é domínio próprio. É a capacidade que você tem de controlar-se. É a capacidade que você tem de firmar-se um propósito. É aquilo e pronto. Pronto, eu estou decidida. Eu sei dizer um não ou sei dizer um sim e o faço com segurança. Lá em Provérbios 25, 28 diz: como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se.
Pronto, a pessoa que não sabe dominar-se, ela está desprotegida porque os muros, as muralhas estão aí quebradas. E a pessoa fica vulnerável a qualquer informação ou qualquer coisa que lhe vier de lá para cá. Lá em Gálatas 5, 22 a 23, diz domínio próprio. De onde é que vem o domínio próprio? Perdão, domínio próprio, de onde é que vem? Eu desenvolvo, eu capacito, existe um conceito que me faz tornar-me uma pessoa com domínio próprio. Saibam que o domínio próprio é um dom do Espírito Santo, ele é ali o 9 dos 9, né, naquela fileirinha, naquela lista que está lá em Gálatas 5. Então, o domínio próprio é dado por Deus. Quem não tem domínio próprio torna-se o quê? Indisciplinado. Fato. Provérbios, desculpa, eu iria dar um versículo agora e vou concluir. Toda disciplina exige o quê? Sacrifício, porque não é bom. Olha, quando se trata de disciplina, não é fácil, porque a gente tende a querer fazer aquilo que nos domina, aquilo que está ali, que é bom para mim, que é agradável, que é confortável. Em Hebreus 12, 11, diz assim, nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Parece ser chato, né? Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Dopamina, vamos agora, estou na parte das definições e já vou falar de uma maneira mais prática para vocês. É um neurotransmissor responsável por levar informações do cérebro para várias partes do corpo. Quem produziu essa dopamina, e tem noradrenalina, e vai ter o GABA, vai ter também aí outros neurotransmissores, esse aí é o que está envolvido quando você faz questão de querer comer alguma coisa. A dopamina está envolvida com os vícios, quando o hábito já não é mais hábito e você, de tanto habituar-se, torna-se um vício. E vício é quando a coisa já lhe traz mal, já está trazendo prejuízos para você e para as pessoas com quem você convive ou não. A dopamina ela é edênica, é uma substância criada por Deus. A dopamina é conhecida como o hormônio da felicidade, do bem-estar, da motivação. E ela, quando é liberada, provoca uma intensa sensação de prazer, recompensa, satisfação e aumenta a motivação. Tu está feliz com uma coisa que você costuma fazer? Você gosta de fazer aquilo? Pois é, cargas de dopamina são liberadas no seu cérebro, porque está relacionada com prazer. Lembra-se sempre, quando você ouvir falar a palavra dopamina, você lembra da palavra prazer. Vivemos numa sociedade moderna saturada de dopamina, não é verdade? Muitas coisas assediam-nos para nos dar prazer. E pessoas com baixas concentrações de dopamina, elas saem procurando alguma coisa para mexer no seu entusiasmo. E elas procuram o quê? Acham até que precisam e elas usufruem de quê? Cafeína, açúcar e outros estimulantes para dar conta da atividade do dia a dia. Olha aí os exemplos das coisas, situações que o fazem aumentar a produção de dopamina e você, por ela, ser dominado. Junk foods, lanches gordurosos, frituras, drogas, jogos de azar, pornografia, masturbação crônica, uso de vibradores, que está muito em alta, e a Sociedade Brasileira de Ginecologia tem recomendado os vibradores para as mulheres, redes sociais, refris e o açúcar que eu destaquei, porque esse aqui é o que está mais em alta. E diga-se de passagem, esse é o mais difícil de ser deixado. E ele é o mais perigosinho, porque ele nos deixa sentir mais à vontade e é livre o uso dele. É muito livre e, na verdade, ele é o mais perigosinho e ele é um incitador dos demais outros também. Itens de aumento de dopamina. Vamos lá.
Queridos, não era para a gente sentir cansaço, como nós nos sentimos cansaço, afadigado, não era. Nós não deveríamos sentir enxaqueca nunca, não. Nós não precisávamos tomar 2 a 3 vezes analgésicos, Dorflex, paracetamol, dipirona para enxaqueca. Nós não deveríamos usar indutor do sono, o Rivotril, o Zolpidem. Nós não precisávamos usar esses itens, nem os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Nós não precisaríamos usar sertralina, citalopram, escitalopram, fluoxetina, paroxetina, venlafaxina. Nenhum desses nós deveríamos nem precisaríamos usar. Nós deveríamos aqui, o ideal é termos energia, disposição. A nossa memória deveria ser preservada boa, nós deveríamos ter boa memória. Mulheres, eu vou falar aqui como ginecologista. Toda vida nós deveríamos ter a nossa genitália, a vagina, lubrificada, rosada, receptiva, para atender a demanda do qual a gente ainda precisa dela, rejuvenescida. Nós não deveríamos, sentir cansaço ou fadiga. Mas eu quero aqui para vocês trazer aqui a diferenciação de cansaço ou fadiga. Por quê? Preste atenção. Você deve já ter dito esta semana, se não hoje, para alguém, ou ter entrado no seu quarto e ter dito: estou cansado, estou morta, eu estou morto. Na verdade, eu quero trazer-lhes a diferença que faz do cansaço para a fadiga, porque enquanto você está dizendo que está cansado, é uma coisa, de repente você está afadigado, e se você estiver com fadiga, você está doente, em meio a um processo de adoecimento, e aí é onde começa toda a trajetória de qualquer doença. Então, vamos definir, fazendo aí um diagnóstico diferencial do que é cansaço e fadiga, para trazer-lhes um alerta, para que vocês não fiquem se achando cansados, achando que estão cansados, na verdade, vocês estão doentemente afadigados. Item por item. O item 1, o cansaço está relacionado ao esforço. Alguém que colocou essas cadeiras, trouxe tudo para cá, juntou os bancos, se cansou, porque ele se esforçou. Tranquilo. Na fadiga, não. Independe de qualquer esforço. Você não fez esforço nenhum e você está fadigado e dizendo que está cansado ou cansada. Item 2, recupera com descanso. A fadiga não recupera com descanso. Você dorme, já acorda cansada. Como diz uma paciente minha, disse uma vez: doutora Raimunda, eu durmo cansada e acordo morta. O que está acontecendo comigo? Quando uma paciente diz isso, eu praticamente não dormi. Epa, eu já sei. Eu faço uma leitura, uma varredura de como é que está o fígado dessa mulher. Eu tenho uma ideia direta do que está acontecendo com ela. Você pode receber aí passagens para as Ilhas Maldivas, com família, 30 dias, que tal? Tudo pago, menino, periquito, papagaio. Você volta com 30 dias, reclamando de tudo, porque você volta ainda dizendo que está cansado. Então, você não está cansado, você está com fadiga. Item 3, não tem outros sintomas associados quando você está cansado. Está cansado e pronto. Na fadiga, não. Sempre vai estar associado com sintomas. Quando uma mulher começa a se queixar de cólicas intensas e que a gente levanta uma suspeita diagnóstica, porque é um diagnóstico de difícil achado, que é endometriose, e a gente já questiona, ela diz: eu ando cansada. A fadiga acompanha uma mulher com endometriose, qualquer grau que venha acontecer, porque a endometriose é uma doença inflamatória, e eu já vou adiantando para vocês, quem tem fadiga está inflamado ou inflamada. Se você acorda com os olhos inchadinhos, de tardezinha, os pés inchados, aperta o dedo, afunda, a riata da sandália marca, ou que você também apresenta esteatose hepática, que é gordura no fígado, saiba que você vai apresentar sinais de
cansaço. Na verdade, você está com fadiga. Em outras palavras, você está doente e está apresentando um adoecimento crônico. Você está inflamadinho, você está inflamadinha, andando para riba e para baixo, como a gente diz lá no Nordeste, todo bonito de salto, de gravata, de batom, saindo para lá e para cá sem o saber. Item 4, não piora o cansaço com o exercício físico. Não piora, aliás, pode até melhorar. Mas na fadiga a coisa fica feia quando você vai fazer seus exercícios. E o cansaço pode durar 3 ou menos do que isso, até 6 meses. A fadiga, ela é crônica, ela dura mais, vai além de 3 a 6 meses. Então, onde é que começam as doenças? Essa bolotinha linda aí é um esboço, né? É uma figura da célula que Papai do Céu criou lá no Éden. Esse centro aí, esse miolo, é onde está toda a carga genética ali e representa o núcleo da célula e parece um caldeirão de sopa que você vê várias coisinhas que a gente bota dentro da sopa. Então aí vocês vão ver as organelas. Papai do Céu deu função a cada organela dessa dentro de uma célula, mas nós vamos falar do assunto que diz respeito à fadiga e à inflamação. Essas aí que parecem umas castanhazinhas, parece aqui uns amendoins, na verdade. Desculpa, aqui, ó, aquela abertinha, essa, embora uma célula, mais ou menos, elas têm cerca de 1000 mitocôndrias em cada célula. E quanto mais o órgão é nobre, como cérebro, coração e fígado, mais mitocôndria teremos. E se você está com fadiga, são os órgãos que mais sofrem, são os que têm mais mitocôndrias. Vamos explicar melhor. A mitocôndria, qual é a função dessa organelazinha que Papai do Céu criou no Éden? Ela é a usina do nosso corpo, é ali que acontece todo o processo de energia. Qual é a função? São 3, basicamente, mas é responsável pela respiração. A gente diz que nosso pulmão é que é responsável pela respiração. Na verdade, o pulmão faz as trocas do oxigênio, gás carbono. Quem processa a respiração celular é a mitocôndria. Quem fornece energia? A mitocôndria. Quem é responsável pelo processo metabólico, quer dizer, quem queima energia dentro da gente, quem queima gordura, perdão, é a mitocôndria. Portanto, queridos, não existe dentro da mitocôndria e no nosso organismo nós não temos capacidade de reservar energia. Coloca isso na cabeça. Entrou uma coisa para dar energia, ela é queimada. Entrou, queimou. Então nós não armazenamos energia, mas infelizmente nós somos muito bons em reservar e estocar gordura. E se você não tem energia de reserva e acumula gordura, é aqui onde está o problema. E vamos lá. O que adoece as mitocôndrias? Está aí alguns exemplos. O estresse crônico, que é aquele estresse assim mantido, não é porque a sua neta cortou a cortina nova, riscou seu sofá, não. Lhe roubaram o celular. É um estresse agudo, ocasional ou situacional. Eu estou me referindo a uma vida de estresse. Você é um destressado. Se é mental, emocional, seu estilo de vida, como você é inflamado, a deficiência nutricional, os distúrbios do sono, alta carga de carboidrato, tudo isso adoece frontalmente a usina do seu organismo. E eu só citei algumas coisas para vocês aqui terem cuidado. Gente, é muita informação, mas eu achei isso pertinente. Cuidado quando você vai ao cardiologista ou algum outro médico e ele coloca para prescrição de simvastatinas, estatinas, né, pitavastatina, essas estatinas, com a intenção de baixar o colesterol. E em alguns momentos nós vamos precisar até manter situações bem extremas e especiais, mas não deveria ser os primeiros itens do seu receituário, porque a estatina, qualquer delas, ela pode roubar a energia da mitocôndria.
ela vai o quê? Mexer em uma substância que trabalha lá dentro, chamado coenzima Q10. Então, se você insiste, porque tem que baixar esse colesterol, e a gente sabe, gente, aqui abrindo um parêntese, eu tenho dó do colesterol, mas eu estou sendo mais amiguinha dele, porque o colesterol já montou um processo jurídico, porque ele está sendo, já foi muito acusado de estar matando as pessoas. E ele teve que abrir processo jurídico para se defender. E está indo também para o psicólogo, porque ele ficou tão encucado, achando que foi ele mesmo que causou a morte de tanta gente. Mas ele já está se libertando, quando, na verdade, está sendo desacortinado melhor, o que é que traz doenças para a humanidade, tá certo? Então, relaxa aí. Omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, que são chamados os inibidores da bomba de próton. A ação é tirar o excesso de ácido que te dá azia, que te dá aquele queimor. Então, você vai ao gasto e automaticamente recebe receitas. E tenham cuidado, porque essas substâncias, além de roubar energia, em especial o omeprazol aí, ele vai roubar também a B12 do seu estômago, e você precisa de B12 para forrar a capinha do neurônio, que se chama membrana, a bainha de mielina, que são os neurônios aqui no cérebro. E se você desencapa essa bainha, se você desencapa esse fiozinho chamado neurônio, você terá mais probabilidade de sofrer por uma demência, a principal, a doença de Alzheimer. Então, tenha muito cuidado, você sendo vegetariano ou não, cuidado com sua B12, ela deve estar nos níveis de 500 a 900, tá? Não deixa menos do que isso, que você precisa de B12 para ter uma proteção aí neurológica e na transcrição do DNA para impedir que você transforme suas células do bem em células carcinogênicas. Eu preciso de B12. Aí outra coisa que adoece as mitocôndrias, hiperglicemia, resistência à insulina, metais tóxicos. Hoje minhas panelas são higienizadas, brilhantes não são mais. Você chegar na minha cozinha, as panelas, elas não dão brilho. Elas ficam com crosta de qualquer coisa, porque foram queimadas. Eu faço um esforço maior para tirar aquela crosta. Quando não consigo, deixa para lá. Porque eu não quero usar bombril, eu não quero usar bucha de aço para não ter que absorver esse ácido. As doenças, querido, que começam na mitocôndria e partem para o intestino partem do intestino e de lá vão para o cérebro, mente, coração, osso, mama, fígado, estômago, pâncreas, próstata, tireoide, útero, ovários, vagina, cabelos, pele, unha, etc. Então, eu disse assim, as doenças têm que começar em um órgão. E o órgão que mais sofre, o que tem maior impacto, onde começa a doença é no intestino. Está aí a figura, está aí o fígado, esse aqui bem marrom, bonito, brilhoso, o estômago, o pâncreas escondidinho aqui, a vesícula na loquinha, e aqui está o intestino grosso, moldurando o intestino delgado, aqui está o apêndice, aqui está finalizando até chegar ali na sigmoide, ampola retal e tudo mais. Vamos supor que, agora vamos fazer de conta que a gente está dentro do intestino, viu? Estamos dentro do intestino, tá certo? E aqui está a parte de baixo de uma parte da parede do intestino. Nós pegamos aqui um corte e estamos aqui numa parte de baixo. Observe que esse intestino ele tem umas franjas, umas fímbrias, parecendo toalha felpuda. E ali, aqueles azuizinhos, aquelas bolinhas ali, vamos representar o alimento. Lá em cima, nós temos bactérias. Saibam que nós temos bactérias gram-positivas e gram-negativas, lutando, brigando. Eu daqui estou escutando. O café da manhã que nós tomamos, tem bactérias aí, ó, num conflito. É o grande conflito entre bactérias do bem e do mal. Elas estão brigando. E você acha que quem vai vencer nessa parada? Quem vai vencer foram as que melhores foram alimentadas. Vou repetir. Quem vai vencer são as que foram mais bem alimentadas. Então, a gente precisa entender que tipo de comida eu vou dar para o meu intestino, porque quem vai receber lá são bactérias do bem ou do mal. As do mal, as gram-negativas, quando elas se destroem e elas morrem, elas liberam uma substância chamada LPS, lipopolissacáride, que é capaz de atravessar a membrana hematoencefálica aqui no cérebro, e elas são a doença. O LPS é a toxina que vai determinar qualquer doença. Pensa aí numa doença, qualquer uma, essa LPS teria entrado, passado, atravessado a parede do intestino. Como atravessou? Como é que consegue atravessar? Como é que pedaços de membrana de bactéria vão atravessar? Como é que essas bactérias, elas
tem toxinas e vão ser liberadas para atravessar a parede do intestino. Pronto, observe aí essa camadinha de células que está aqui, ó, gente. São células, os enterócitos, as células do nosso intestino. Observe que tem uma pertinho da outra, grudadinha uma na outra. Porque aqui, lá dentro, tem uma ligação que vai chamar de tight junctions. É uma palavra em inglês que quer dizer junções apertadas. Porque essas células têm que andar coladinho uma à outra. Para que quando a gente comer, o alimento, ao passar por aqui, passe filtrado, coado. E, portanto, quando a circulação sanguínea pegar aqui embaixo, vai pegar tudo limpo, coado, que serve. Mas, infelizmente, as bactérias se alimentaram demais de alimentos pró-inflamadores, vão causar um processo inflamatório aqui e essas células vão se afastar umas das outras. Elas vão ficar bem distantes uma das outras, deixando furos, que não vai ser mais coladinho assim. A isso chamamos hoje de leaky gut, é uma palavra em inglês que quer dizer hiperpermeabilidade intestinal. Então, em vez do seu intestino filtrar, coar, como se fosse tecido de noiva, voal, fininho, vai filtrar que nem uma estopa. Eu estou exagerando na comparação, mas é necessário para que vocês entendam que vocês passam a ter, nós, hiperpermeabilidade. O intestino vai ficar mais com furos, buracos grandes. E isso vai permitir com que toda a toxina e o LPS atravesse. A circulação está lá esperando como se estivesse numa BR, montando suas carretas e vão receber todas essas toxinas e vai emburacar por aí afora. Bom, vocês entenderam? Se vocês entenderam isso aqui, agora vocês vão entender bem o processo de adoecimento. Tem rinite, você sofre de sinusite, pigarro, está sempre com pigarro, que já se tornou um cacoete. Alergia de pele, gente grande e gente pequena. Asma, dores articulares, dores nas juntas. Junta tudo isso aí, querido. Principal motivo, reação alergênica a uma toxina, por conta de uma inflamação provocada pela proteína do leite chamado caseína. Quer se livrar de alergia, de rinite, de sinusite, de enxaqueca, por favor, faça um teste 40 dias e vocês serão curados. É uma coisa impressionante, são os resultados a partir disso, porque você não vai mais provocar seu sistema imunológico dentro do intestino para ter que provocar essa reação inflamatória. Só lembrando aqui uma coisa para vocês. Olha que coisa incrível. O nosso intestino nunca foi tão estudado depois da pandemia. Nunca se estudou tanto, nunca entraram tanto dentro do intestino. A ciência agora está entrando dentro do tubo, de cabeça, para entender o intestino. Gente, nosso intestino é o grande produtor, cerca de 85%, 90%, dependendo dos estudos, produtor das nossas células de defesas. Quer dizer que é o nosso intestino que produz nossas células de defesa em 85%, 90% até mais? Sim. Sabe quem é que produz as substâncias que nos dá alegria, vontade de servir, que dá o bom humor, chamado serotonina? 85%, mais um pouco aí também? O intestino. Então, o intestino não é só tripa, como a gente até... Tadinha do intestino, né? O que era o intestino antes? Só para transportar, a gente só lembrava que a função dele, transportar fezes. Mas é no intestino onde está o nosso maior estoque de células defensivas, que nos defende e dá serotonina. Você está com queixa de queda de cabelo, de unha quebradiça, questiona. É hipotiroidismo? É baixa de ferritina? E acne? Quantas meninas jovens aí, adolescentes? É da adolescência, não é da adolescência. Acontece que a adolescente, que deveria e tem uma carga de protetor maior, de defesa, mas eles são os que mais comem, que mais se alimentam dos alimentos que mais inflamam. Os adolescentes, as adolescentes, eles comem, eles consomem muito mais laticínios e glúten e açúcar do que feijão, arroz, entendeu? Então, por isso, ainda tem a sobrecarga da questão dos hormônios estrogênio que estão bem elevados em relação à progesterona. Cólicas menstruais, endometriose, adenomiose, miomatose, gente, tudo isso, pólipos endometriais, pólipos cervicais,
Tudo isso tem uma explicação. Dor mamária pré-menstrual, cisto mamário, câncer de mama. Essas e outras patologias de cunho ginecológico, nada mais, nada menos é do que predominância estrogênica. Você tem celulite, você tem engorda, você tem mastalgia, dor na mama, tem TPM, tem mioma, tem endometriose, dificuldade para engravidar. Entendam, isso aí, colocando tudo dentro de um saco, quer dizer que você produz muito estrogênio e pouca progesterona. Perdoe-me, mas eu não tenho tempo de explicar bem essa rota para vocês. Mas lá no Éden, Deus determinou para os ovários que eles deveriam produzir uma quantidade de progesterona e estrogênio onde eles andassem de mãos dadas. Progesterona, você é quem vai impedir que o estrogênio suba demais. E você vai ter uma ação de antídoto, né? Você vai antiproliferar. Não deixa a progesterona subir demais. Tá bom, pode deixar. E a progesterona foi subindo, subindo, e o pobre da progesterona perdeu o controle de baixar esse estrogênio. Daí está instalada as doenças femininas, todas as doenças hormonais na ginecologia. A partir disso. E hoje nosso tratamento não é enfiar hormônio, pílula anticonceptiva para corrigir a hemorragia, a dor, a endometriose, a cólica menstrual. Não, você está colocando mais hormônio. A proposta é baixar estrogênio e subir progesterona. O que está por trás disso? Você deve estar perguntando. Ô, doutora Raimundo, o que foi que fez com que eu subisse meu estrogênio e baixasse a progesterona? O que fez? Infelizmente, o que fez subir foram o estresse, com o aumento do cortisol, que vai fazer produzir mais estrogênio, e os alimentos carregados de estrogênio. Julgo aqui os laticínios, e não adianta você comprar zero lactose, porque lactose se trata do açúcar do leite. Isso significa que quando você tem intolerância à lactose e toma zero lactose, você está colocando caseína do mesmo jeito. E o problema está relacionado com a pasteurização dessa caseína, e, portanto, a caseína ela é altamente inflamadora. Doenças autoimunes, não há cura para uma doença autoimune. Pode ser esclerose múltipla, síndrome de Sjögren, pode ser artrite reumatoide, vitiligo, pode ser psoríase, lúpus, qualquer doença autoimune. Quer dizer, doutora Raimunda, que eu não tenho cura, mas eu posso, assim, interromper o processo e o avanço e até aparecimento de novas doenças autoimunes. Hashimoto. Querido, se você tem Hashimoto, que é mais comum em mulheres, não espere só que você tem um Hashimoto. Você está a ponto de progredir esse Hashimoto para outra doença autoimune. Então, você pode silenciar célula, você não vai mais produzir outras expressões ruins para produzir outras doenças autoimunes. Você pode sim. Tem distensão abdominal, a barriga estufada, é a maior queixa, tanto de homens quanto de mulheres, para quem tem disbiose intestinal. E desculpa, eu, na tentativa de enxugar tudo para a gente terminar em tempo, tem alguém marcando o tempo aqui, gente? Alguém dá um stop aí, diga aí, 10 minutos, fala bem assim, viu? Então, se você tem disbiose intestinal, e eu falava daquele problema lá do intestino, aquela confusão de bactéria toda se chama disbiose intestinal, porque antes existia um equilíbrio, uma simbiose. As bactérias gram-negativas, elas não deixam perder terreno para as gram-negativas. Por quê? Porque elas recebem alimentos que não inflamam. Então, elas estão em simbiose, mas quando você permite que as gram-negativas ganhem, aí vamos chamar de disbiose intestinal. E quer saber se você tem disbiose intestinal? Observe como a barriga estufa, coisa de 5 minutos. E você se queixa de muito arroto, você arrota demais, você solta muito gases, é um atrás do outro, é uma coisa em série. Você queixa de azia, de refluxo, de queimor, gastrite crônica, e você fica sempre a tomar omeprazol. Queridos, façam só o teste, por favor. Vocês vão precisar eliminar os alimentos que eu vou citar aqui para vocês, para que vocês possam entender. Olha aí, a compulsão por doces
já hoje, na Organização Mundial de Saúde, não se refere apenas a um comportamento, é uma doença. Quando eu vou montar um protocolo de receituário médico para um homem ou uma mulher com obesidade, eles dizem, eu realmente, doutora, esses dias eu peguei um homem, ele é obeso, ele está com triglicérides de 625. E ele disse assim, doutora Raimunda, triglicéride tem que estar abaixo de 100, tá? Porque o triglicérido está alto, gente, nessa confusão toda. A testosterona dele, que deveria estar em 500, 700, está em 200, uma merrequinha, um homem casado, um cristão que está se envolvendo com as coisas. Então, ela está abaixo, bem abaixo. E uma coisa vai como uma pedra de dominó. Você dá um peteleco nessa, cai as outras. E esse homem está sem energia. E ele é empreendedor, mas ele está se perdendo no meio do campo. Triglicérido alto, o que é que ele diz para mim? Ah, doutora Raimunda, é porque meu pai, meu avô, meu tataravô, meu tatatá, todo mundo foi assim. Isso não significa que você tem... Gente, doenças hereditárias não é sentença de morte. Porque, nem para o lado positivo, nem negativo. Doutora Raimunda, todo mundo é safenado na minha família. Morre por infarto. Eu vou morrer também, já que eu vou morrer, eu vou aproveitar a vida. Não é assim. Você pode silenciar essa genética, que é de 15% até 20%, 25%. Queridos, 85% é por sua conta. E você pode silenciar essa predisposição genética e dizer, eu não vou ser como minha família. E não se gabe, se seus parentes morreram com 99, 105, 110 anos, morre todo mundo com 99 anos e para lá. Eu também vou morrer velho porque eu sou dessa genética. Não é assim. É por isso que hoje a ciência entendeu-se que existe outra coisa além da genética, chamado o quê? Começa com a letra E. Epigenética. Parabéns. Esse menino vai ser um colega meu. Em nome de Cristo. Deus precisa de você. Tá bom? Se é desejo do seu coração, que Deus proveja todas as portas para você ser um médico, para a causa dele. Amém? Epigenética é toda influência ambiental. É toda influência que vem de fora, o que eu como, o que eu deixo de comer, o que eu deixo de fazer, que vai interferir na minha transcrição de DNA. Então, gente, não fiquem acomodados achando que é por causa da genética, ok? Está aí o sobrepeso, a obesidade, no homem, na mulher. E eu quero apresentar para vocês esse tecido aí todo bonitinho, caroçudinho, bem redondinho, que é o tecido gorduroso. Esse tecido aqui, querido, foi o que a Covid mais teve, ele mais apaixonado por esse tecido. Porque dentro de cada bolotinha de adipócito, que é a unidade da célula da gordura, chamamos de adipócito, existe um grupo de substâncias chamadas citocinas inflamatórias, que no Jornal Nacional se falava muito delas na época explicando o processo, né, da pandemia aí, da Covid. E dentro dessas células tem bastante citocinas inflamatórias. As citocinas inflamatórias é um conjunto da presença das substâncias interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, TNF-alfa. Saiu muito no jornal porque queria explicar porque obesos morriam mais, porque diabéticos morriam mais da Covid. E esse tecido gorduroso, ele está cheio de citocina inflamatória. Ele está cheio de depósito de gordura e não de energia, até porque não reservamos energia. E o que nós precisamos é de tecido muscular. Muito bem, tecido muscular, de fibra muscular. Aqui eu tenho doença, aqui eu tenho saúde. Aqui eu acumulo gordura, aqui eu acumulo energia. Opa, aí não, foi errada. Aqui eu acumulo saúde. Quanto mais fibra de tecido muscular nós tivermos, mais saudáveis seremos. Essa semana eu li um trabalho científico e um comentário que o cientista, uma pessoa fez lá, disse assim, alguns dias daqui para frente nós vamos dizer que nós temos 5 corações. Nós temos 5 corações, mas nós só conhecemos um, que é esse. E os outros 4 ficam onde? Um aqui, outro aqui. E os outros 2? Na panturrilha. Por quê? Porque são a parte do nosso corpo onde há mais músculo. E é de músculo que nós precisamos. Não é à toa que os exercícios físicos fazem parte dos 8 remédios de Deus.
É aqui numa fibra muscular, gente, onde a mitocôndria age com poder. É aqui nos músculos. Então, nunca é tarde para você fazer exercício. Quanto mais você queima gordura, mais exercício se faz. Então, você não vai ser doente só porque tem obesidade. Você que não tem músculo, que só tem pelanca também. Porque não está exercendo a musculatura, tá certo? É aqui onde há o processo de energia, a usina. E eu não sabia que eu tinha trazido essa figura. Então, nós vamos dar uma palestra ali à tarde na igreja da Praia do Canto e vai ser sobre sexualidade. E eu vou dar uma sacolejada nos homens. Nós vamos trazer orientações boas, como é que vocês vão preservar a saúde de vocês, a sexualidade, preservar os órgãos genitais para que se mantenham saudáveis, firmes, operantes, funcionantes. Porque para alguns está sendo apenas peça de decoração. E nós vamos falar sobre isso. Queridos, a testosterona, ela está muito presente na medida em que você tem músculo. Quanto mais músculo, mais testosterona. E aí o que acontece? Quando você tem muita gordura, você vai ter o processo de conversão de testosterona e estrona. A estrona é o hormônio ruim. Ele é o tipo de estradiol, porque são 3, estrona, estradiol e estriol. A estrona é o que está presente no câncer de mama, porque a mulher ela converteu o estradiol em estrona. E das enzimas, a principal, na verdade, enzima, que converte testosterona em estrona, que está presente também no câncer de próstata, é a aromatase. Ela é péssima, eu não gosto de falar no nome dessa enzima, porque ela é adoecedora. Ela é a que rouba, sequestra, ela é a que estraga com a testosterona do homem. Ela arrasta a testosterona para a estrona, converte. E onde é que ela está? Diga logo aí, onde é que ela acha para ele acabar com essa aromatase? Sabe onde ela está presente? Ela está presente bem aqui. A aromatase. Quanto mais tecido muscular uma pessoa tem, mais aromatase ela tem. Mais ela vai converter testosterona em estrona. E é por isso que os homens que estão ficando obesos, eles estão ainda ganhando peso, e aí eles estão ficando com pochete, abdômen globoso. Quanto mais o homem ele tem um processo de formação de abdômen globoso, menos testosterona ele tem, mais aromatase ele tem. E está formando ginecomastia. Os homens estão ficando com peitinhos de lado. E já começa as crianças, que às vezes já é da adolescência, com peitinhos de lado. Observem, quanto mais peitinho, culote, bumbum mais redondinho, o rostinho redondinho de um homem, ele está com aspecto ginecoide, em formato de mulher, em formato redondinho, mais ele, então, vai ter risco para ele ter todo adoecimento, inclusive as doenças metabólicas, as crônicas. Então, ele transforma aí. E eu quero trazer uma novidade. Saiu essa semana, é muito estudo sobre o zinco. Eu acho que eu trouxe aqui. Zinco. Todo homem precisa estar com as mulheres também, estou me referindo aqui por causa do assunto à tona aqui. Vocês, por favor, homens e mulheres, não permitam que o zinco de vocês esteja abaixo de 95. Tem que estar acima de 95. Então, procure aí os suplementos que estejam aí contendo zinco. Primeiro tem que medir, porque o zinco, ele destrói o processo de formação da aromatase. O zinco também nós usamos, eu trabalho numa clínica de reprodução humana, onde eu não trabalho na parte da avançada, eu fico aqui na parte de baixo, limpando o terreno biológico das mulheres para seguir lá em cima e conseguir sucesso com a FIV, né, com a fertilização in vitro. Mas o zinco participa da espermatogênese, deixa os espermatozoides bonitos, azulados, lindos, maravilhosos, aptos para ter suas funções. E o zinco, gente, ele é potentíssimo. Ele é anticarcinogênico, ele é anti-inflamador. É ele quem produz as natural killer, né? As células assassinas. Killer em inglês quer dizer assassina. Que Papai do Céu colocou com providência, né? Lá no Éden. E quando essas células assassinas, elas fagocitam, elas veem uma célula tumoral, elas engolem, elas comem a célula tumoral. Quem é que produz natural killer? Zinco. Vocês entendem? Eu só dei essa passada aqui rápida para vocês entenderem. O zinco, a tireoide, ela implora para o zinco. Você toma tanto remédio para hipotiroidismo, levoide, né? Levotiroxina, levoide, eutirox, sintroide. Essa turminha aí, por ante 4, mas você não consegue baixar peso.
pele ressecada, melasma, menstruação irregular, baixa libido, preguiça, falta de coragem, depressão, dificuldade para perder peso, facilidade para ganhar. O que é que está faltando? Está faltando o carrinho de mão para transportar o tijolo para a obra. Você tem TSH baixo, porque esses remédios que eu citei aí baixa, mas você não leva zinco, selênio, riboflavina, você não leva vitamina D, você não leva magnésio para dentro dessa tireoide, transportar o tijolo para a obra, ok? Estou falando rápido para que vocês possam, então. Está vendo aí? Em suma, açúcar, laticínio, glúten, trigo, falta de sono, estresse, obesidade, tudo isso inflama. Eu queria tanto que vocês levassem isso aqui e fizessem assim um outdoor e colocassem dentro de casa, na porta do banheiro, na porta da geladeira, principalmente. Botasse assim uma plaquinha quando for fazer compras, carrinho de supermercado, coloque isso aqui. O que te inflama? Açúcar, laticínios, glúten, envolve laticínio, leite e queijo, tá? Glúten, trigo, falta de sono, estresse e obesidade. Você nunca emagrecerá, meu querido e minha querida, se não desinflamar. E o princípio da desinflamação é tirar de dentro da célula, não permitir que entrem alimentos pró-inflamadores. Doenças são consequência da intemperança alimentar por falta de conhecimento ou pela falta do domínio próprio. Eu arrastei de novo agora a história do domínio próprio. E está aqui. Eu li já esse trecho para vocês. Está aí a definição de intemperança. Os alimentos que pró-inflamam, que é o glúten e açúcar, o leite de vaca, mostrando aí as tendências genéticas que eu já falei, né? E vou terminar com umas perguntinhas. Lembrar que quando você estiver diante de uma doença, não considere apenas que você está tratando o sintoma. Não busque tratar o sintoma de uma doença. Busque tratar a causa. Não tire uma erva daninha só podando. Arranque pela raiz. Vá na causa da doença. Na causa. Você quer isso para você? Né? Como é que você quer enfrentar o seu futuro? Estou terminando. De que maneira você vem enfrentando os seus estresses? Ter estresse todo mundo tem. Se eu sou policial, então como eu vou explicar melhor. Eu recebo paciente policial em Petrolina e ela está realmente estressada, obesidade, com depressão. Aí eu digo, querida, eu digo para a professora, aqui é coordenadora, aqui é professora, a gerente de banco, eu vou dizer para todas as pessoas, como é que você trata o estresse? Diminuindo o estresse? Cuidado, querido, quando lhes disserem assim, diminua o estresse. Como assim? Como é que uma coordenadora de escola vai diminuir o estresse? Alunos, a partir de hoje vocês têm cuidado que a médica mandou dizer que não é para vocês me estressarem. Aí a policial diz para os bandidos, bandido, não façam mais besteira, porque a médica disse que era para eu descansar. Você tem controle no estresse? Claro que não. Então o que é que está faltando com você? Sabe por que você está doente? Porque você foi apagar o incêndio da sua vida, que todo mundo tem o seu, tem o meu, você tem o seu incêndio. Talvez tua labareda seja maior do que a minha, não importa. A questão é, como você está indo apagar seu incêndio? De chinelo, calça comprida, de boné, de viseira, sem viseira? O agente do corpo de bombeiro vai como? Todo equipado. A diferença está no EPI. Então, por favor, prepare seu EPI para você não adoecer. Esteja, assim, com as principais vitaminas e sais minerais. Não pode faltar isso aqui, querido. Vitamina D, ômega 3, coenzima Q10, magnésio e vem a melatonina aí que a gente vai variar para quem come, que deve usar. Tá aí, eu coloquei aí, tá? E do que é que você acha que vai morrer? Para, de fato, agora terminar, do que é que você acha que vai morrer? Você vai morrer de quê? No UTI, no asilo, numa estrada? Do que você acha que vai morrer? Já parou para pensar? Eu vou morrer como? Eu vou morrer quietinha, que nem um passarinho, com as mãozinhas todas engilhadinhas, os netinhos, bisnetos, tataranetos, arrodeados de mim, segurando minha mãozinha, e eu dando as últimas instruções de vida, ensinando, e ainda devolvendo meu último envelope do dízimo. Como é que eu vou morrer? Para pensar. Queridos, envelhecer é bom. Envelhecer doente é que não presta. E morrer cedo, pior ainda. Para morrer numa boa velhice, meu filho, você tem que caprichar antes. Porque ninguém aprende a nadar enquanto está se afogando. Que o Senhor Deus nos abençoe.